Ciao a tutti e Olá a todos, a bem-vindos. questo momento così importante e un po' storico, Bem-vindos no? a este momento importante e histórico, porque é o início oficial do nosso projeto. Na realidade, já o iniciamos, mas é o início porque nos conhecemos através da internet, através dos países onde estamos conectados, vários países dos 5 continentes. Portanto, esta grande redação, feita com tantas redações do Teams, começa a se compor. Hoje começamos a trabalhar, a conhecer a nossa atividade e como aos poucos podemos nos tornar jornalistas. Uma saudação inicial àqueles que estão conosco, o Agostino, a Fiorella, que são os responsáveis mundiais pelos Jovens pela Unidade, que participam e ajudam o nosso projeto e ajudam o projeto Teens e as redações desses jovens no mundo. Deixamos a palavra para uma saudação inicial. Olá, gostaríamos de transmitir o nosso obrigado e o nosso entusiasmo. Sabemos como é a comunicação, é o ponto central da nossa vida, não somente pessoal, mas também como momento de relação e comunicação. Por isso, estamos muito felizes que vocês tenham aderido a este projeto. Gostaríamos de sublinhar aquilo de positivo que os adolescentes e os jovens estão fazendo para melhorar o mundo. Gostaríamos de dizer que estamos com vocês e vamos para frente juntos. Obrigado. Também, da minha parte, gostaria de agradecer e de dar um alô a todos. É realmente uma alegria imensa encontrar a todos e iniciarmos essa possibilidade de nos encontrarmos juntos para trabalhar. Neste momento, com a pandemia, é mais claro para nós esta sede que todos têm da unidade. Uma sede dessa fraternidade universal. Ou nós nos salvamos juntos ou não nos salvamos. Portanto, existe uma sede de notícias, de possibilidades e de unir o mundo. De mostrar também a beleza de um povo. E de sublinhar o amor recíproco que está entre todos. Isto é o que nós queremos sublinhar. Obrigado pela disponibilidade de todos, mas também ao talento que Deus deu para todos para escrever ou para utilizar os meios de comunicação, para que esta unidade chegue a todos. Portanto, parabéns a todos, estamos juntos. Nós estamos vendo que alguns estão escrevendo, obrigado. Não poderemos permanecer o tempo inteiro, porém estamos muito contentes de iniciar este momento com vocês. Obrigado a vocês. Vamos iniciar as nossas atividades práticas, mas agradecendo também a todos os jovens que iniciam essa aventura conosco, a todos os tutores, as editoras Cidade Nova em todo o mundo estão conosco e nos ajudam. Este é o primeiro webinar que nós fazemos. Nós faremos, nós que somos adultos profissionais, justamente para colocar à disposição de todos aquilo que nós, nosso percurso, aprendemos, entendemos e muitas vezes experimentamos fazendo este trabalho prático com os jovens, com outras redações. Algumas redações já iniciaram, estão crescendo e já sabem trabalhar. Podemos começar a nos apresentar. Eu sou a Analisa. Por muito tempo trabalhei para os jovens no Focolare. Hoje trabalho no escritório para os jovens, sou jornalista.
e a minha especialização é ligada à comunicação para os adolescentes. Embora nesses últimos anos eu realmente aprendi a como fazer com os jovens. Temos aqui a Maria Chiara também. Os três que estão conosco são todos jornalistas, tutores, juntos no projeto. Eles se apresentarão mais adiante. Nós perguntamos a alguns dos jovens do grupo da redação de Teens italiana o que significa para eles o Teens, o que vem à mente quando eles pensam em Teens, ou como gostariam. Então, nesse vídeo breve, nós temos algumas palavras-chave de Teens. Teens, para mim, é especial, original, incrível, novidade, jovens, redação, extravagante, envolvente, maravilhoso, amizade, unidade, colaboração, alegria, essencial, fotográfico, jovem, mega, hiper, super bacana, oportunidade, palavras, nosso, poliédrico, cultura, fantasioso, inovador, único. Muito bem, isso é o que nós queremos, é o que nós sonhamos. Essas palavras me parecem que sintetizam a palavra unidade. Para nós é uma experiência de jornalismo, mas também uma experiência de unidade. Queremos que esse momento seja um processo de caminho em direção ao mundo unido. Vamos definir o que nós fazemos em cada projeto editorial, a missão e a visão que nós focamos. Maria Chiara. Uma saudação a todos, estamos muito contentes deste primeiro momento juntos, é realmente uma alegria. Eu também sou uma jornalista, trabalhei por muitos anos no escritório de comunicação do Movimento dos Focolares, em contato com o mundo inteiro. Depois eu fiz um mergulho na televisão, cinema, trabalhando numa casa de produção cinematográfica, e há 2 anos estou trabalhando para uma ONG que se ocupa de comunicação. E os projetos que eu trabalho são muito interessantes, porque são para o desenvolvimento em países em dificuldade. Nosso trabalho típico é aquele de projetar na rádio, na televisão, na África, na América Latina, sempre mantendo viva esta dimensão, esta paixão pelo jornalismo, pela comunicação, que é a minha alma desde pequena. Depois dessa breve apresentação, para nos conhecermos, eu digo uma palavrinha sobre a missão e a visão deste grande projeto de Teens International. Numa linguagem técnica, missão e visão são chamadas de linhas editoriais dessas grandes dos jornais que se fala. Podemos usar estes termos também para o nosso mundo teens. Quando falamos de linhas editoriais, entendemos o estilo de trabalho, mas também o conjunto dos pontos de referência. A Analisa falava antes da palavra unidade, porém, esses pontos de referência, portanto, são seguidos por uma redação de jornalismo, como queremos que as nossas se tornem em todos os países. Portanto, a Cidade Nova, que é parceira do projeto, nas várias sedes de Cidade Nova em todos os países, está utilizando este ano um slogan para sua campanha promocional, que se faz todos os anos, que diz assim: a partir de como você olha o mundo,
tudo depende dali. E parece que essa definição pode ser perfeita também para o projeto de Teens International. De fato, entre todos os temas que queremos tratar a partir do diálogo com vocês e do interesse de vocês jovens nas várias redações, esses temas podem partir das perguntas de vocês, das curiosidades e de como cada um de nós, cada um de vocês olha, enxerga o mundo, mas também querendo dar com essas perguntas e curiosidades, procurando responder qual é a nossa contribuição para um mundo que seja mais fácil, onde possa reinar e viver a fraternidade universal, que é aquela que nós procuramos viver todos os dias, também no nosso estilo de vida, e que queremos levar através daquilo que dizemos. Com essa premissa de olhar o mundo com esse fio de esperança que leva paz e constrói a fraternidade, os assuntos podem ser os mais variados. E, portanto, isso depende muito da fantasia de vocês, da criatividade. Podemos falar de temas da sociedade, como podem ser as imigrações, como queremos que sejam as nossas cidades, o tema da fome zero, que tantos já trabalharam, o esporte, alimentação, trabalhos voluntários, ecologia. Podemos tratar de tantos assuntos. Também sobre a crise da Covid-19, por exemplo, que tem a ver com todos hoje em dia. É um tema de grande interesse mundial. Mas podem ser também temas que não somente estão relacionados com a sociedade, mas também com a nossa vida pessoal, olhando um pouco o mundo dos adolescentes, da problemática que vocês vivem. Você pode falar da moda, dos nossos sonhos para o futuro, o que queremos fazer quando crescer, as mídias sociais, que é um tema muito atual, sem deixar também outros temas como direitos humanos, por exemplo. Podemos falar sobre tantas coisas sob este prisma. Uma outra coisa que tem a ver em linhas editoriais é a linguagem. A atenção à linguagem, pensando a um produto que pode ser uma revista, cada um vai decidir como se expressar, que possa entrar nas escolas, nas casas, enfim. E também acessar pessoas que não tenham uma formação religiosa, que não façam a experiência de vocês. Tantas das pessoas com quem eu trabalho na redação compartilham alguma coisa em comum, mas nem todos. Portanto, quando vocês escreverem ou pensarem, pensem especialmente aqueles companheiros de vocês, aos amigos do grupo, do esporte, e que possamos utilizar aquela linguagem onde todos possam entender. Portanto, neste percurso, que alguns daqueles que começamos já a trabalhar definiram como fantástico percurso jornalístico, é muito importante a participação ativa dos jovens, justamente porque a nossa redação ela precisa dessa ideia fixa de que os jovens sejam protagonistas nos assuntos, em tudo, mas também com a responsabilidade de se formar sobre aquilo de que falamos, não somente porque escutei falar sobre aquilo e escrevo, não, mas se informar mais, suscitar um debate. Podem haver opiniões diferentes da minha sobre aquele assunto. Podemos contribuir de várias maneiras. E, portanto, ainda utilizando palavras dos jovens, de alguns de vocês, para descrever nossa missão. Qual pode ser a nossa missão? Pode ser um projeto único do seu gênero, que conta aquela parte, aquela fração bela do mundo que muitas vezes não se conhece. É isso que nós queremos destacar. Destacar tudo aquilo de bonito que existe no mundo. Tantas vezes isso é esquecido no mundo,
mas que isso também possa nos fazer pensar naquela parte feia do mundo, que possa ser enfrentada, aquelas dores, tudo aquilo que nos faz mal, e que podemos dar uma pequena resposta, talvez, a essas dores. Também propomos teams, falamos das escolas anteriormente, mas podemos envolver muitos outros nesse nosso sonho, nesses nossos projetos. Partimos de um pequeno grupo, mas sempre com uma dimensão aberta. Talvez ao meu lado tenha um amigo, um companheiro que gosta de escrever, que nós percebemos que tem uma curiosidade. Então, por que não convidá-lo a participar deste projeto? Para entrar neste grande projeto Teams. Para os tradutores, está tudo ok como velocidade? Sim. Pronto. Gostaria de falar um pouquinho. Pronto, falamos até agora sobre a missão, a linha editorial. Porém, uma vez que dizemos queremos ir nessa direção, o que fazemos então? Como podemos seguir e quais são os nossos instrumentos de trabalho? Partimos primeiramente sobre a redação. Falo um pouco sobre isso, depois os instrumentos de trabalho. E entramos numa formação jornalística. Deixo a palavra com a Tiziana. Porém, existem muitos modos para organizar uma redação. Por exemplo, pensando na Itália, nós iniciamos nesses meses. É um país muito pequeno comparado a muitos de vocês, mas é longo, é uma península. E os jovens estão distribuídos em muitas cidades, não estão todos em Roma, aqui onde estou falando agora. É uma redação, portanto, esparsa em todo o país, que trabalha através de instrumentos online. E por causa do distanciamento social, devido à pandemia, nós trabalhamos assim, mas não somente agora, mas geralmente trabalhamos online. Imaginamos também que no futuro, quando será possível, ao menos uma vez por ano, podemos nos encontrar pessoalmente. Podemos utilizar instrumentos como o WhatsApp, por exemplo, sistema de mensagem instantânea, difuso no país de vocês, para nós é o WhatsApp, e podemos organizar momentos de partilha, de troca de ideias, e os jovens participam ativamente da fase externa. Eles precisam ir à escola, tem muitas perguntas, portanto, existe um empenho de cada um da redação, realmente com grande responsabilidade, para aprofundar certos temas, mas nos divertimos também, porém não é somente diversão, existe uma parte de responsabilidade. Neste período, devido à pandemia, estamos muito focados no vídeo, por exemplo, e por isso gostaríamos de fazer essa partilha com vídeo sobre tudo aquilo que fizemos. Em outros tempos pensávamos em fazer tudo escrito, agora tudo está tomando forma de vídeo. Uma outra possibilidade nessa troca de WhatsApp é de organizar chamadas em vídeo. Agora estamos fazendo este webinar, vocês não podem interagir muito, mas em outra situação alguém poderia levantar a mão e tomar a palavra e trocar uma ideia sobre aquele assunto. Cada um pode contribuir, por exemplo, eu gostaria de fazer uma entrevista àquele ali, ou gostaria de aprofundar este outro assunto, e etc. Portanto, falando sobre a constituição da redação, encontrar os jovens, ser um instrumento para nos encontrarmos, e depois, no momento em que fazemos essa reunião de trabalho, pode isso, então, se tornar aquilo que em linguagem jornalística se chama reunião de redação, que é o momento em que todos os redatores, todos os jornalistas partilham essas ideias, colocam sobre a mesa todas as ideias e depois se decide, por exemplo, qual formato dar àquele jornal, àquela revista, especialmente também quem vai se ocupar de cada seção.
cada tema e cada seção do jornal ou da revista, onde cada um é responsável. Pode ser escrito também por 2 pessoas, por exemplo, mas é raramente por 3 pessoas, mas se pode trabalhar juntos. Portanto, dissemos que cada grupo deve encontrar os instrumentos e o mais adaptados para se trabalhar concretamente, para colher os frutos mais concretos. Porém, é necessário que tenhamos instrumentos reais dessa profissão. Vocês podem imaginar como uma caixa de ferramentas, por exemplo, aquela que os operários têm para fazer reparos, caixa de ferramentas. Assim, os jornalistas também têm a sua caixa de ferramentas. Para explicar a vocês, deixo a palavra com a Tiziana. Obrigado, Maria Chiara. Uma saudação a todos. Antes de iniciar, eu vou me apresentar. Eu também sou uma jornalista. Até agora trabalhei na televisão, especialmente numa TV local, mas também como correspondente de um programa de TV nacional italiana. Portanto, todos os dias com meu carro eu ia em várias cidades da Itália e me ocupava das crônicas. Hoje estou muito feliz de estar aqui, de poder dizer a vocês alguma coisa como jornalista sobre os nossos instrumentos de trabalho, mas também feliz porque, me preparando, eu pensei um pouquinho no meu passado, quando eu tinha uma outra idade, quando eu tinha a idade de vocês. Eu tinha 16 anos, quando participando de um encontro internacional do Movimento dos Focolares, Chiara Lubich veio nos encontrar e entrou naquela sala com um jornal, uma revista da Cidade Nova nas mãos, que vocês sabem faz parte desse projeto. Naquela ocasião, Chiara Lubich nos convidou, nós que éramos adolescentes, nos convidou para estudar não somente jornalismo, mas a nos tornarmos profissionais de mídia, da grande mídia. E por que este momento foi importante para mim? Foi porque naquele momento eu entendi que eu queria ser jornalista. Eu entendi que eu queria estudar jornalismo e tentar utilizar os meios de comunicação para difundir ao máximo este grande ideal que é a base da minha vida. Quais são esses ideais? Fraternidade universal, justiça, a paz, o bem comum, o altruísmo, o meio ambiente. Estas são palavras que muitas vezes aparecem de forma muito simples, como slogans simples, mas eu vou ser sincera. Na minha vida, eu procuro, antes de escrever este artigo, eu procuro viver todos esses ideais e colocá-los em prática. A partir daquele dia, que eu tinha 16 anos, muito tempo passou, muita coisa mudou. Portanto, existe uma característica minha, pessoal, que permanece até hoje. E quando nós dizemos a verdade é uma característica que todos os jornalistas possuem. Eu era e sou uma pessoa curiosa. Vocês poderiam dizer curiosa porque quer saber de tudo? Não. Curiosa, neste caso, como eu dizia antes, seria um ponto negativo. Mas eu, ao contrário, utilizo a curiosidade para conhecer, saber, estudar e me fazer perguntas. E não pegar respostas prontas para pesquisar, para aprofundar. Isso que eu apenas elenquei são todas as características da curiosidade. Certamente o jornalista, como primeiro ponto, deve ser uma pessoa curiosa. Mas vamos ver quais são os instrumentos fundamentais que o jornalista deve possuir. Se essa pergunta me fosse feita alguns anos atrás, eu teria dito, bem, certamente uma caneta e uma folha.
Depois, com o passar do tempo, eu diria uma máquina de escrever, depois um computador. Hoje, tecnicamente, um celular. Sim, com um smartphone, se pode escrever um artigo, se pode gravar um serviço para rádio, se pode fazer uma foto, um vídeo, enfim, se pode também montar um serviço radiotelevisivo, se pode enviar, inseri-lo nas páginas de internet, se pode estar ligado em tempo real com tudo, como estamos fazendo hoje, todos nós. Portanto, devemos considerar quais são as dinâmicas de espaço temporal que são completamente diferentes com relação ao passado. Eu dou a vocês um exemplo. Uma notícia que aparece agora, nesse momento, daqui a 5 minutos, ou talvez até menos, não vale mais. Ou talvez poderia ter uma atualização, ou ainda perder totalmente a importância porque talvez já tenha acontecido algo novo que substitua em tempo real todos os meios de comunicação com outros comentários. Mas então, existem algumas regras que devemos considerar? Sim. Vamos dar uma olhada em uma regra simples, mas muito imediata. Devemos escrever em modo claro e sintético. Mas, ok, todos podem fazê-lo? Não. A clareza e a síntese são instrumentos essenciais de um bom jornalista. Para definir um bom jornalista, precisamos ser capazes de compreender a notícia que escrevemos. Portanto, devemos considerar algumas coisas. Particularmente, devemos ser atentos. O que significa atenção? Quer dizer que eu tenho que deixar de lado todos os meus pensamentos e reler aquilo que eu escrevo muitas vezes. Devo estar atento a tudo aquilo que eu escrevo. E depois, devo me empenhar tanto. Não devo me acontentar com tudo. Preciso melhorar sempre. E cada artigo é um novo exercício. E depois, preciso fazer um exercício real, ou seja, aprender a usar palavras simples e universais. Cada vez que eu escrevo um artigo, preciso fazer uma pergunta. Preciso me perguntar, mas a pessoa mais simples, mais humilde da minha cidade, ela conseguiria entender aquilo que eu estou escrevendo? Eu ainda hoje, cada vez que escrevo, procuro responder a esta pergunta. E depois, o que é necessário? É necessário também experiência. Sim, e isso se melhora fazendo provas práticas e submetendo ao juízo do leitor. E no caso de vocês, o juízo do leitor, mas também do tutor. Mas os tutores não são professores que estão prontos a julgar o trabalho de vocês. Não, claro que não. Eles são profissionais desejosos de fazê-los profissionais e que vocês possam conhecer todos os truques dessa profissão, prontos para ajudá-los caso existam problemas, eles estão ali ao lado de vocês. Falamos de algumas características, porém não definimos ainda a diferença de um jornalista e um escritor. Por quê? Um escritor também pode possuir o dom da clareza e da síntese. Sim, é verdade. Porém, o escritor pode inventar, pode chegar no reino da fantasia. O jornalista não. O jornalista deve contar os fatos. Ele está ligado a eventos e não pode escapar do reino da realidade. Vamos dar uma olhada agora na estrutura de um artigo.
Nós podemos subdividir o artigo em 4 partes. Uma primeira parte com a linguagem técnica se chama ataque ou abertura. Esta primeira parte serve para atrair a atenção do leitor. Depois temos uma segunda parte fundamental. Nessa segunda parte, precisamos responder a 5 perguntas muito importantes. Quem? Quem é o protagonista da nossa notícia? O que ele faz? Onde? Quando? E por quê? E depois temos uma outra pergunta, a sexta pergunta: como? Esta sexta pergunta nem sempre é escrita nessa segunda parte. Muitas vezes é escrita na terceira seção, que chamaremos de aprofundamento, onde começaremos a colocar os detalhes da notícia, o que chamamos de o particular. No final, temos a conclusão. Eu gosto de citar um mestre do jornalismo que dizia: quando você tiver vontade de escrever a conclusão, pare, porque o artigo já chegou ao fim. Por que eu citei este mestre do jornalismo? Porque no artigo não precisa de uma conclusão, absolutamente não. Eu falei dessas 4 partes que podemos subdividir o artigo. Por que podemos subdividir em partes? Porque nós devemos considerar as 2 situações, um espaço que temos no artigo, a gente fala dos caracteres, os espaços, as linhas. Muitas vezes na redação italiana a gente pergunta, mas quantos espaços, quantas letras? Ou seja, quanto posso ainda escrever? Escrevi demais ou escrevi pouco? Portanto, escrever em blocos, portanto, subdividir a notícia em pedaços dá a possibilidade ao leitor de conhecer o acontecido, o fato, limitando-se talvez às primeiras linhas do artigo. E se ele possui tempo e vontade, pode ler o restante. E dá também essa possibilidade à redação de publicar o artigo com base na disponibilidade de espaço que possui. Portanto, quando escrevemos um artigo, devemos estar atentos a focalizar a notícia naquela que é a segunda parte. Depois de capturarmos a atenção do leitor, então, na segunda parte, escrevemos aquilo que é mais importante na notícia. E depois vamos elencando os particulares que talvez, em alguns casos, podem nem sempre aparecer. Uma coisa importante quando escrevemos é a utilização das palavras, como dizia Maria Clara, é a linguagem. E eu diria, em particular, a utilização dos adjetivos. Geralmente, os adjetivos são utilizados pelos jornalistas para dar um toque de cor em uma seção, em um artigo. O que significa colorir? É inserir um pouco de ênfase. Bem, este é uma grave erro no jornalismo. E eu conto para vocês uma historinha. Quando eu trabalhava na TV local, naquela cidade no norte da Itália, nós tínhamos ali perto uma grande estrada. E muitas vezes, quase todo dia, acontecia um incidente fatal. Ou seja, alguém perdia a vida num acidente automobilístico. O meu diretor me dizia sempre: não escreva trágico acidente. Um incidente mortal é sempre trágico. Não precisa de este adjetivo que não adiciona nada e tira espaço no artigo. Eu digo para vocês, conto essa experiência para que nós estejamos atentos, porque nós, escrevendo, podemos nos apaixonar pelo artigo que escrevendo,
aquela notícia e muitas vezes damos esse toque de cor com os adjetivos, mas ao contrário, precisamos estar atentos, porque não fazem parte da escritura jornalística. Continuando, vamos falar sobre a entrevista. O que é a entrevista? Vocês poderiam me responder? Bem, é uma série de perguntas feita pelos jornalistas, cronistas. Essas perguntas geralmente são feitas a personalidades políticas, da cultura, do espetáculo, mas simplesmente a testemunhas de um fato de crônica. Portanto, se nós pararmos nessa definição, o que há de mais fácil senão entrevista? Mas não é algo simples uma entrevista, fazer uma entrevista ou uma boa entrevista. E aí as coisas começam a se complicar, porque precisamos de profissionalismo e talento. As grandes entrevistas não são improvisadas. Vocês poderiam dizer, mas Tiziana, estamos aqui, acabamos de iniciar, você está nos assustando? Não, não se assustem. É necessário somente estar atentos a alguns conselhos. Primeiramente, precisamos nos documentar, ou seja, estudar o personagem que entrevistamos, a sua biografia, o seu mundo. Precisamos evitar precisar fazer um papelão, porque, caso contrário, podemos falar algo que não tem nada a ver com ele. Precisamos, por isso, estarmos atualizados, ou seja, saber o que ele está fazendo hoje e focar naquilo que ele está fazendo, numa entrevista que talvez uma entrevista que tenha sido publicada talvez uma hora antes dessa minha, procurar na internet. A conversa que eu terei com o meu entrevistado não pode não partir desse conhecimento. Ao contrário, deve ser o ponto inicial. Devemos também nos perguntar sobre as perguntas que faremos. Essas perguntas não precisam ser originais a todo custo. Talvez possam ser simples. Para a seleção das perguntas, precisamos estar atentos a quem? Ao nosso leitor? Uma entrevista não é ao meu serviço ou à pessoa que será entrevistada, mas está a serviço do leitor. Em particular, as perguntas devem ser breves, porque elas não servem para mostrar ao leitor a nossa bagagem cultural, o quanto somos preparados, não. Elas servem, sim, para que o entrevistado possa expressar-se. Uma última coisa que devemos considerar na entrevista, não porque é a última ou menos importante, mas é a empatia, ou seja, estar em relação com o entrevistado. Portanto, partindo dessa linha editorial que nós falávamos anteriormente, eu preciso ter empatia com o entrevistado, levando em consideração que a missão editorial do nosso Teams é a fraternidade universal. Portanto, eu preciso ter sempre diante de mim o entrevistado e devo ter em mente este relacionamento com ele a qualquer custo. Conto duas pequenas experiências para vocês. Espero que ajude. Eu trabalhava nesta TV local no norte da Itália e um dia o diretor me disse que eu precisaria fazer um serviço sobre um projeto que acontecia nas escolas da infância, ou seja, crianças de 3 a 5 anos, muito pequenos. E antes de me enviar para este serviço com cameraman, ele me diz: atenção, não quero que você volte somente com palavras do presidente do projeto. Quero entrevista com as crianças.
Chego lá e quando chego diante das crianças, me pergunto: como farei para estar em relacionamento com esses pequenos? Eu e o cameraman éramos altos, grandes com relação a eles. Portanto, primeiramente, perguntei ao colaborador, ao operador de televisão, pedi que nós nos colocássemos sentados no chão, para estarmos no mesmo nível das crianças. E então, comecei a explicar às crianças que faríamos um jogo, uma brincadeira, e para falar sobre a brincadeira, precisaria apresentar os instrumentos. E apresentei, então, a câmera e o microfone. Eles queriam tocar a câmera, o microfone, e esse jogo, assim, poderia se tornar apaixonante. Expliquei a eles quais eram os instrumentos, as regras, portanto, do jogo. E quais eram as regras? Eram simples. Eu fazia perguntas e eles poderiam responder no momento em que eu colocasse o microfone diante deles. Bem, a partir dali tínhamos instrumentos, tínhamos também as regras do jogo, então poderíamos iniciar o jogo. Começamos então com a telecâmera e posso dizer para vocês que até hoje eu lembro que foi uma entrevista muito bonita. Eu voltei para a redação com este rosto das crianças que tinham respeitado as regras, jogaram muito bem o jogo, e o resultado foi esplêndido, porque eles foram os protagonistas não somente do projeto, mas do meu serviço jornalístico, mas não somente isso. Inicialmente, eu me coloquei no lugar deles, à altura deles. Uma outra experiência um pouco mais difícil, mais complexa, trabalhava para a TV Nacional e um dia me pediram para ir para o norte da Itália, para uma região onde, infelizmente, existe uma corrente política muito forte que quer acabar com todos os imigrantes, especialmente aqueles vindos de países mais pobres da África. Para chegar naquela região, levei 3 horas com o meu automóvel. Utilizei, então, este tempo para me preparar melhor para essa entrevista. Eu teria que enfrentar 2 dificuldades. A primeira é que eu não conhecia aquelas pessoas que eu teria que entrevistar. Deveria defender a dignidade de todos os imigrantes. E a segunda é que eu sou de uma cidade bonita no sul da Itália, e muitas vezes essa região de onde eu venho é discriminada por essa região do norte. Portanto, eu pessoalmente poderia me encontrar em dificuldade diante dessas pessoas a serem entrevistadas. Portanto, eu me perguntei durante esta viagem, será que eles me perguntarão de onde eu venho, de qual região e como eu faço a esconder a minha origem? Bom, a viagem foi longa, eu pude me preparar e a minha resposta foi a seguinte: eu não disse nada de falso, mas eu inverti a ordem da resposta. Eu disse que eu estudei em Roma, vivi nos Estados Unidos e sou de origem pugliese, da Puglia, minha região. E eles gostaram muito dessa resposta e logo eles entraram em sintonia comigo, com muita estima. Eu fiz a entrevista, portanto, é evidente que eles falaram aquilo que eles tinham a dizer sobre os imigrantes. Eu, como cronista, deixei a eles a palavra, mas procurei dar um foco no relacionamento com eles. E até hoje eu conservo um cartão de visitas de um prefeito daquela cidade que me dizia: você será sempre bem-vinda aqui. Portanto, lembrem-se, nós podemos entrevistar o presidente da república do país de vocês, o presidente do parlamento e também uma criança, mas temos que estar sempre em relacionamento com eles, estarmos prontos a construir um relacionamento fraterno.
E para concluir, eu passo a um último aspecto do nosso trabalho de redação, que é aquele do aprofundar. Quando falamos em aprofundamento, pensamos muitas vezes ao jornalismo de igreja, de guerra, de investigação ou de contra-informação. Isso requer muitas vezes do jornalista que ele se lance num ideal muito grande, mas também num espírito de serviço. Eu acredito que todos podemos conhecer repórteres que muitas vezes sacrificaram a própria vida, embora com o peso da busca pela verdade. Nós, de teens, nos é pedido também de sacrificar a nossa vida? Será? Não, não nos é pedido isso. Porém, as duas características anteriores, sim. A nós também é pedido um, um lançamento nesse ideal, nesse espírito de serviço na busca da verdade. Não se precisa ir até a guerra ou contar os fatos, a crônica, a partir de uma perspectiva perigosa, talvez seguindo o exército do nosso país. Eu diria que isso não nos é pedido. Porém, nós poderíamos aprofundar, por exemplo, o tema da pandemia que estamos vivendo em nível internacional. Então, somos chamados a uma maior informação, a estudarmos mais. Somos chamados a uma pesquisa, especialmente aquilo que ainda não foi dito por ninguém mais e que estão de acordo com a nossa linha editorial. Portanto, um aprofundamento a respeito de um simples artigo, como a própria palavra diz, significa descer até o profundo, mas sem perder a notícia. Mas, ao contrário, descobrindo algo que até agora não sabemos. Justamente algo presente, atualizado. Com o grupo italiano deste projeto, nós nos perguntamos o que podemos perguntar sobre a pandemia, o que podemos escrever sobre a pandemia. Com certeza não podemos escrever sobre o número de pessoas que morrem todos os dias ou os novos contagiados. Isso já fazem os vários jornais, sabemos em tempo real através do celular. Não, nós dizemos que queremos, já que queremos ver o mundo através dos olhos dos jovens, nós nos dissemos, vamos descobrir neste tempo da pandemia o que estão fazendo de bonito e de bom os jovens a favor dos outros. Bom, não posso contar para vocês o resultado, porque ainda estamos nessa fase da pesquisa, porém, com certeza, é um modo de aprofundar aquela notícia de crônica que é passada pelos jornais ou ainda antes, a partir das agências. Eu fico por aqui, porém, eu gostaria de desejar a vocês, se vocês me permitem, que vocês possam desfrutar, aproveitar dessa oportunidade que vocês têm para brincar um pouco de jornalista. Que vocês aproveitem essa oportunidade, porque quem sabe daqui a alguns anos vamos nos encontrar frente a frente e, por que não, podemos ser colegas de trabalho. Eu espero isso de todo o coração. Também, a partir dessa experiência que vocês estão iniciando a fazer agora, vocês podem descobrir que querem se tornar profissionais de mídia, de comunicação. E o último desejo que tenho para vocês é que vocês possam se divertir, porque quando a gente faz algo bom e bonito, a gente se diverte e aprende tanto. Portanto, boa diversão. Passo a palavra agora ao social, à mídia social. Obrigado, Tiziana. Nós podemos garantir que, ao menos nós aqui da Itália, quando trabalhamos, nos divertimos muito.
Aproveito para dizer que chegou uma pergunta de Portugal, penso, que pergunta sobre aprofundar as fake news. Nós vamos chegar lá, vamos tratar do assunto. Obrigado por essa pergunta, que é muito pertinente. Se vê que nós realmente estamos entrando na parte concreta. Portanto, as mídias sociais, vocês mesmos poderiam falar, mas precisamos falar sobre um discurso ligado nos instrumentos jornalísticos, porque as mídias sociais também têm grande importância. De fato, precisamos pensar, cada um de vocês no perfil de Instagram, nas fotos que vocês colocam, publicam, a como vocês pensam nessas fotos, como as tratam antes de publicá-las. Precisamos passar, portanto, dar esse plano de utilização pessoal do círculo de amigos de vocês, de seguidores, a uma utilização mais técnica, mais ligada ao mundo da informação, que pode ser justamente através das mídias sociais um instrumento para enviar a nossa mensagem aos aqueles da mesma faixa etária nossa, porque sabemos que é por estatística que sempre por uma faixa de idade, os canais de comunicação passam sempre pelas redes sociais, antes de jornais tradicionais, por exemplo, ou televisão, que é aquilo que nós dizemos que são meios mais físicos. Portanto, muitas informações passam pelas mídias sociais, pelas redes sociais. Portanto, cada um de vocês, cada um no seu país, com os seus conhecidos, vocês podem se perguntar, nós vamos tratar ainda mais à frente, mas, portanto, quais são os instrumentos que podemos utilizar para transmitir essa mensagem, o projeto de Teams que estamos tratando? Nós queremos regulá-lo como, não sei, rádio, imagens, vários pontos, mas se escolhemos acompanhar o nosso trabalho através das mídias sociais, não podemos fazê-lo de modo ingênuo. Não, precisamos refletir antes. Aqui não temos um tempo hábil para tratar desse tema específico, das técnicas, dos truques de cada detalhe. Vamos falar de algo muito geral. Existe também o webinar, onde podemos aprofundar mais adiante, mas podemos falar, portanto, que cada mídia social possui a sua característica. Não podemos falar em uma única linguagem, não. Cada um é um mundo à parte. Por exemplo, se pensarmos no Facebook, para nominar alguns dos mais antigos, que muitos de vocês já não utilizam mais, muitos na cidade já não utilizam mais. Alguns podem dizer, mas o Facebook é algo de pessoas velhas, não me interessa. Porém, talvez os professores de vocês ou aqueles educadores de vários grupos a quem vocês pertencem, ainda possuem Facebook. E para transmitir essa mensagem do Teams, é interessante trabalhar com esse meio. Se nós queremos pensar numa mensagem que chegue diretamente àqueles da mesma idade de vocês, nós podemos falar de outros meios. E aqui também temos a escolha, uma escolha que é diferente e que varia de país para país, porque o nível de penetração é diferente em cada nível, em cada idade e em cada país. Portanto, cada um de vocês pode dizer melhor do que eu como se pode fazer. Digamos que algumas das características comuns que devemos considerar nas mídias sociais a respeito de todo o trabalho que fazemos sobre a palavra, ou seja, aquele conteúdo que falamos anteriormente, é que, em geral, podemos dizer que para as redes sociais é vigente a regra de uma prevalência da imagem, de um aspecto visual
vale mais do que a palavra, porém a palavra também é importante. Normalmente são poucas as palavras e por isso precisam ser usadas muito bem. Por isso é muito próxima à linguagem publicitária. Nós temos também essa passagem da linguagem da informação e podemos nos familiarizar a essa linguagem porque é muito eficaz para difundir a informação. Portanto, ó, poucas palavras utilizadas muito bem como um slogan, por exemplo. E aqui temos também uma parte técnica, também a hashtag, que temos tanto de criatividade aqui, mas podemos aprender a utilizar este sistema em cada rede social. Aquilo que permanece na nossa mente, aquilo que é facilmente pesquisável e que são utilizados em outros meios de comunicação. Através das mídias sociais, podemos veicular nosso conteúdo, nossa mensagem positiva como multiplicador. Por exemplo, iniciamos todo um trabalho que foi feito para Fome Zero e que ainda continuará, e que tem a ver com mudança climática, estilo de vida, tudo aquilo que pode passar através de memes, imagens, e que aquilo se torna muito contagioso nessas plataformas. Porém, aqui eu leio a pergunta que foi feita anteriormente. Atenção, porém, às mentiras que são faladas, essas fake news, que não são nem mesmo notícias falsas, não são notícias. Algumas vezes são publicadas de modo ingênuo, algumas vezes são colocadas em círculos para uma finalidade ruim, nociva. Então, para nós de teens que trabalhamos, e todos vocês jovens que trabalham nessa rede, atenção com esse entusiasmo e com essa tentação de partilhar a primeira coisa que nos chega. Tudo aquilo que nós fazemos naquele nosso perfil pessoal, atenção, mas muito mais a um órgão de formação, porque é uma coisa fundamental. Um pequeno exemplo, aqui poderíamos falar tanto também, mas eu dou um exemplo ligado à pandemia. Há algum tempo, quando nas nossas cidades se falava de uma possível reabertura, uma abertura progressiva do lockdown, porém o governo ainda não tinha se pronunciado oficialmente, não haviam ainda as datas, e começou a circular em um certo momento uma imagem, um flyer, um panfleto com as datas das reaberturas. Salão de beleza em tal dia, o cinema em tal dia, etc. E a assinatura daquele panfleto estava ligada à Agência Nacional de Jornalismo Italiano. Mas aumentando a imagem, poderia-se ver que o logotipo tinha sido modificado. A gente percebia que algo tinha sido modificado, não estava bem. Portanto, se a gente tiver um mínimo de atenção, isso já pode bastar para perceber que aquela notícia é autêntica ou talvez não. Isso são somente alguns pontos, como eu havia dito antes, mas para dizer que nós gostaríamos de, se nós queremos fazer uma redação social, nós teremos que levar em consideração todos esses pontos, estarmos preparados e fazer um plano de como queremos trabalhar. E assim como falamos que a imagem é importante, vamos continuar agora com a Analisa. Sim, a imagem. Porque até agora falamos tanto
sobre como se escreve um texto, porém no nosso trabalho, a parte da imagem também é importante. Eu diria que hoje em dia, uma das redes sociais, que é o Instagram, mais usada hoje, imaginem quanto a imagem fala. Portanto, para nós que precisamos unir uma ou mais imagens a um texto, nós também precisamos ter uma atenção especial à imagem, por dois motivos. A primeira é porque estamos em um momento histórico, numa sociedade que dá uma grande importância à imagem. Quantas vezes nós mesmos, abrindo uma página de internet local, nos sentimos atraídos a ler este artigo pela imagem bonita, muito antes de entender o conteúdo. A gente vê a imagem e tem vontade de ler o conteúdo. Portanto, funciona assim. Uma outra razão é pelo valor real da imagem, porque a imagem comunica, possui uma grande força, uma grande potência no comunicar a mensagem, uma coisa muito imediata. E disso devemos, justamente para este percurso, devemos levar em consideração a imagem. Portanto, aquela missão inicial de que falávamos, ali temos texto e imagem. Portanto, imagem. Pensamos em uma imagem, uma foto. Algumas vezes, quando vemos uma imagem, pensamos que se eu mostrasse para vocês uma foto do coronavírus, por exemplo, se eu perguntasse para vocês agora o que é o coronavírus, tantos poderiam dizer a partir daquela imagem, vocês poderiam dizer é o coronavírus. Mas na verdade a resposta seria esta é uma imagem do coronavírus. Isso pode ser um particular, mas não é assim. A imagem que eu vejo não é a realidade. Não é uma imagem de uma realidade. E como se chegou a esta imagem? Agora, não coronavírus, mas uma imagem ligada à pandemia, por exemplo, ao socorro, ao hospital. Como se chegou a essa imagem? Porque alguém, um fotógrafo, um jornalista, em uma realidade, viu alguma coisa e decidiu fazer uma foto, tirar uma foto, escolheu um momento especial, um sujeito especial, uma luz especial, um enquadramento especial e, a partir daí, fez a foto. Isso quer dizer que toda a imagem, ou qualquer imagem, não representa uma realidade. Representa uma parte da realidade naquele momento que alguém decidiu fotografar. Isso pode ser um particular somente, um detalhe, mas isso nos ajuda porque vocês também, quando escolherem uma foto, vocês podem, vocês também precisam escolher, podem pensar qual a foto que me representa naquele momento. Portanto, uma foto é uma escolha de alguém. Pensemos agora a um artigo num jornal. Quando vemos uma imagem que foi feita, isso, essa imagem é uma escolha de alguém, escolha de um jornalista, de alguém que em um certo momento decidiu colocar aquela foto ligada àquele texto. Talvez ele tenha trabalhado um pouco essa foto, aumentou, diminuiu, cortou um pedaço da foto. Portanto, essa foto não significa a verdade, a realidade. É uma parte da verdade a partir de algumas pessoas que elaboraram parte dessa comunicação. E isso é parte da escolha. A segunda coisa é que a imagem comunica alguma coisa. Algumas vezes devemos nos habituar, isso também faz parte da vida do jornalista, devemos interpretar a imagem. E para aprender, podemos fazer um jogo também sozinhos.
Nos próximos dias, quando nós nos encontrarmos diante de uma imagem que nos chama a atenção, uma imagem ligada a um artigo que lemos, que nos é interessado, paramos um pouco e olhemos para essa imagem. Podemos dar 3 passos. O primeiro é olhá-la. Ah, ok, a gente sempre olha. Não, às vezes a gente não olha a imagem com atenção. Vamos parar e olhar para todos os particulares dessa imagem. A segunda é pensar: qual é a impressão que esta foto, que esta imagem me passa? Qual é a impressão que ela me transmite? Qual é a emoção? E a terceira, o que que ela representa? Um jovem, uma família, um momento de emergência. Portanto, aquela imagem da sociedade, da família, do hospital, o que ela me passa? O que ela me transmite? Essas coisas nos ajudam a responder o que a imagem quer me comunicar. Este é um percurso que o jornalista, o gráfico, todos fizeram quando fizeram aquela foto. E é um percurso que todos nós devemos fazer juntos. No momento em que fazemos um artigo, nós escolhemos também a foto. O que a gente faz? A gente abre o Google e escolhe a primeira foto? Não. Na escolha da imagem, fazemos esse percurso. O que este artigo quer comunicar, quer dizer, quer passar a partir dessa imagem? E assim, na escolha da foto, nós nos exercitamos. Olhamos a foto, qual a emoção que ela me transmite, qual a imagem de sociedade, do jovem, de família ela me transmite, e então decidimos se colocá-la, publicá-la ou não. Um outro passo a respeito da imagem, para ver se aquilo que queremos comunicar funciona, pode vermos juntos, e essa é uma força da redação que nós queremos construir, onde temos a beleza de trabalharmos juntos. Eu escolhi essa imagem para este artigo, porque quer transmitir essa situação. O que vocês acham? Pode funcionar? Pode não funcionar? Então, o redator e todos os tutores podem avaliar não somente a imagem, o texto, tudo, o conjunto total. Uma outra coisa seria na atenção da imagem, é que algumas imagens possuem direitos autorais. Algumas pessoas publicam imagens que nós as encontramos gratuitamente. Outras os são publicadas, mas precisam ter a citação do autor. Outras ainda devem ser pagadas para serem utilizadas. Os nossos tutores podem nos ajudar nessas leis, nessas modalidades que mudam de país para país. A editora Cidade Nova já possui convenções com bancos de fotos e assim podemos aprender, portanto, muita atenção à escolha da foto com relação aos direitos autorais de utilização dessa foto. E assim, a partir dos direitos autorais, do copyright, do autor da foto, nós chegamos ao local onde pegamos essa foto. Um outro ponto é o centro de uma outra pergunta, ou seja, são as fontes. As fontes são um assunto muito importante na nossa profissão jornalística. De onde nós tiramos a notícia? São muito importantes nesse momento, pela referência que a Maria Chiara falava, especialmente sobre as fake news. Importante a fonte, a pessoa, a entidade de onde vem a notícia. Como se faz, portanto, para verificar uma notícia? Nós precisamos lê-la e entender a partir de qual fonte ela partiu. Onde a encontramos? A encontramos nas redes sociais. Antes, a Maria Clara falava nas agências.
Existem entidades que trabalham especialmente com isso. Elas recolhem notícias, elas coletam notícias. Portanto, uma notícia que é distribuída, que é difundida a partir de uma agência de jornalismo, ela possui uma base de garantia. Ela passou por uma garantia. A fonte também parte da quem diretamente a fez, ou seja, uma instituição ou um escritório de comunicação de alguém. Precisamos chegar o mais próximo à fonte, a uma fonte que seja confiável ou a alguém que tenha verificado a notícia. Essas são as passagens oficiais: a agência, um escritório de comunicação, um escritório jornalístico, uma entidade que difunda a notícia. Muitas vezes temos uma notícia e temos que fazer todo um percurso para se chegar à fonte, para verificar se ela é verídica. Temos que chegar ao máximo ao protagonista da história, da notícia. Estamos ainda, portanto, no percurso inicial da notícia. Podemos nos apoiar, perguntar aos tutores, pedir uma ajuda a eles, para que eles possam, talvez, contactar a pessoa que é protagonista da notícia. Se não temos certeza que a fonte é aquela, podemos tentar fazer contato com a pessoa. Uma vez, também nós começamos numa época em que não tinham as redes sociais, mas agora, com as redes sociais, muitas vezes facilita essa chegada à fonte, à origem da notícia. Ou muitas vezes temos ao menos uma indicação através das redes sociais, através dos perfis das redes sociais. Mas muitas vezes temos o contrário, temos informações diretas a partir das pessoas. Pense nessa pandemia, quantos vídeos os jornais possuem, quantos eventos, ou por exemplo, um terremoto, quantas vezes temos imagens ao vivo, transmitidas ao vivo, porque as pessoas produzem essas imagens ao vivo e depois as publicam em redes sociais. São testemunhas diretas de um evento. Portanto, é importante chegar ao máximo, ao mais próximo à fonte da informação. Como rede Teams, somos também muito ajudados, porque temos uma rede, seja como redação, mas também como movimento dos focolares. Temos uma redação no mundo inteiro. Precisamos verificar uma notícia, podemos perguntar, usar a nossa rede Teams. Lembro que algum tempo atrás, quando precisávamos escrever sobre as Olimpíadas no Brasil, haviam tantas opiniões pró, contra. E eu lembro que com outros jornalistas nós fizemos contato com alguns adultos e jovens do Brasil para que nos contassem como eles estavam vivendo aquela situação. Portanto, não era uma interpretação de alguém, mas era a voz direta deles. Muitas vezes percebo que a notícia, no momento em que é passada, ela é transformada, modificada. Alguém deu uma outra cor à notícia e a transformou, a enriqueceu, a modificou. Isso nos ajuda a chegar muitas vezes à fonte original. Muitas vezes as fake news são pegas, são utilizadas a partir de notícias testadas. Por, porém, muitas vezes a notícia testada não é uma garantia de veracidade. Esse direito de retífica que existe é um direito de cada um de nós, porque nós que vivemos a regra de ouro, se nós a colocarmos na base da nossa vida de jornalismo,
Se eu fosse protagonista, por exemplo, de uma notícia, eu gostaria que alguém perguntasse a mim como as coisas aconteceram, porque tem a ver comigo. Portanto, é importante nos colocarmos no lugar do outro. Procuremos contar a notícia a partir do ponto de vista de quem a viveu. Mas pode acontecer que nós publiquemos uma notícia não precisa, não exata. Portanto, uma fonte confiável pode nos escrever, nos dizer: olha, aquilo que você escreveu não é bem assim. Portanto, eu, como jornalista, possuo o direito de retífica. Eu tenho o direito de escrever, de publicar. Nos desculpamos, erramos, mas a notícia possui este particular. Portanto, isso que nós colocamos nessa caixa de ferramentas de jornalista, em um momento de fake news, muitas vezes é utilizada. Essa retífica, ela é muito utilizada. Muitas vezes a colocamos muito, muitas vezes a publicamos muito pequena, essa retífica, deixando como, deixando ela ainda como fake news. Muitas vezes a escolha é essa, porque pode atrair ainda tantas pessoas. Portanto, ela permanece igual e a retificação permanece muito pequena lá embaixo. Mas nós podemos dar um outro testemunho, porque a retificação precisa de uma coragem de dizer: retificamos, podemos escrever de outra maneira. E, e aí podemos utilizar sempre os nossos tutores, ligados, portanto, à imagem, à fonte da imagem. Vocês sabem que a notícia, as imagens ligadas a, por exemplo, a crianças, a menores de idade, elas são tuteladas em muitos países, tuteladas por leis muito severas. Temos uma parte totalmente dedicada à tutela dos menores e também à publicação de nomes, de idade, de pontos de referência que tem a ver com jovens e crianças. Portanto, é necessário de autorização da família dessas crianças para a utilização das imagens, para a publicação das imagens. Temos um jovem que faz parte da redação italiana que, algum tempo atrás, se encontrou numa situação assim. Ela fez um serviço num centro de serviço de acolhimento a migrantes. Tinha muitos menores, ela fez muitas fotos e depois ela pensou: faça aos outros o que você gostaria de fazer a você mesmo. E ela decidiu então publicar essa notícia somente com os desenhos feitos por essas crianças, mas não com as fotos das crianças. Porém, essas escolhas são feitas juntas com os outros, com os tutores de vocês. Eles conhecem os instrumentos, as leis, quais os instrumentos necessários nesse sentido. Concluindo esta parte, como nós dissemos anteriormente, nós perguntamos a alguém da redação italiana quais são talvez as dificuldades ou o que eles aprenderam. Então nós pegamos algumas impressões deles. As coisas mais difíceis. As coisas mais difíceis de escrever em um artigo para adolescentes são várias. A primeira é o medo do papel em branco. Ter frequentemente uma folha de papel em branco à sua frente pode ser assustador, e nunca é fácil escrever em um ensaio a partir do zero. A segunda é poder respeitar o número de linhas e caracteres. Normalmente, há o risco de escrever demais ou muito pouco. A terceira e mais difícil é ser capaz de fazer um discurso coerente. Normalmente, se corre o risco de lidar com muitos tópicos sem ser capaz de fazer um discurso coerente.
Por último, a última e mais difícil, poder apreciar o produto acabado. Não é fácil ficar completamente satisfeito com um artigo. As sessões. Meu nome é Chiara, tenho 16 anos e faço parte de um grupo de jovens que escrevem a seção Teens. Nossa sessão nasceu principalmente para falar de astronomia. Depois começamos a falar de ciências em geral. Nunca tivemos grandes dificuldades, a não ser de ter que falar muitas coisas em pouco tempo. Muitas vezes queremos deixar um artigo como escrevemos da primeira vez, mas só para caber, temos que cortá-lo. Acho também que as nossas colunas são interessantes, cheias de curiosidade, escritas de uma forma clara e simples. É assim que escrevemos nossos artigos. O que aprendi? Aprendi o que significa fazer parte de uma redação e, sobretudo, quanto trabalho é necessário para escrever um artigo, começando por uma simples ideia até os nossos adolescentes. Aprendi como é bonito contar uma história que dá esperança. A Chiara citou Teen Science. É uma seção nos vários temas. Os jovens italianos, eles pensaram numa sessão científica. O Andrea é o tutor dessa sessão. Olá a todos. Agradeço a Analisa, Maria Clara, a Tiziana. Eu não sou um jornalista, não sou um expert em jornalismo, porém muito feliz de participar dessa experiência. Considero que, como essa jovem, a Chiara, que falou no vídeo, é extremamente importante introduzir, apresentar a linguagem científica numa revista para os jovens. Por quê? Por que é importante a ciência? Primeiramente, para responder aos jovens, a esse desejo de aprofundar as opiniões dos outros jovens, a idade deles, mas também para estarem preparados para participar de discussões, temas com outros colegas, temas científicos, também com os adultos. Portanto, possuir a própria opinião, como nesse período que se fala tanto de emergência ambiental, de pandemia também, do problema da saúde, medicina, tecnologia, são todos assuntos que podem ser tratados e se requer um conhecimento científico. Me vem em mente nesse momento, escutando a Chiara sobre autonomia, essa sessão Science Team, ela nasceu a partir da ideia de colocar um pouco de astronomia na revista Teens. Podemos nos perguntar, mas por quê? Enquanto temos tantas situações atuais, por que falar do nascimento de uma estrela ou de alguns planetas que foram encontrados ao redor da Terra? Por que falar dessas coisas? A resposta é que tratar desses assuntos significa se aproximar da natureza, contemplar a natureza. E isso, para um jovem, é algo muito importante. Temos a Annalise e a Maria Chiara e Tiziana já tinham falado sobre o modo de escrever, sobre o modo de escrever um artigo. Todas essas coisas são válidas também para o discurso científico. Como eu falei, eu não sou um especialista sobre artigos, mas trabalhei muitos anos na área de pesquisa de física
e que estava e há algum tempo que tenho uma ligação com os jovens, ensino em escolas. Penso que é importante responder ou descobrir aquilo que os jovens têm a doar. Acho que os jovens podem comunicar a ciência a partir de uma linguagem que possa ensiná-los a como viver a realidade no modo científico. Às vezes, se fala, por exemplo, nas entrevistas, se pergunta a um cientista, alguém que ganhou um prêmio Nobel, precisamos ter atenção aí. Um prêmio Nobel, ele pode conhecer um setor específico, mas não significa que ele seja especialista em outros setores da ciência. Portanto, aquilo que ele fala, aquele cientista, ele pode ter um valor diferente. Uma outra particularidade é aquela de inserir num artigo científico, é aquela de quantificar, inserir números, percentuais, para não falar de modo somente aproximado. Não se pode dizer essa doença, por exemplo, muito grave, mas é necessário quantificar a mortalidade e o percentual de mortalidade dessa doença, por exemplo. Acho que já foi dito muito até agora. Um meu obrigado. Obrigado, Annalisa. Obrigado, Andrea. Obrigado. Hoje nós falamos da linguagem, mas também das imagens, de tantos aspectos concretos ligados à notícia, mas também é importante o olhar de um profissional como Andrea, que coloca a sua profissão a serviço do mundo do jornalismo. Ele também é um profissional que se coloca ao lado dos jovens para ajudá-los a transformar em palavras esses grandes assuntos ligados à ciência. Este é um exercício muito importante que fazemos juntos na redação italiana. E vocês verão que, a partir do momento que caminhamos juntos, esse exercício será constante. A propósito de exercício, nós falamos tanto, e agora chegou o momento de colocar vocês nesse jogo. Nós vamos pedir a vocês para que vocês se tornem protagonistas conosco. Vamos ver agora, vamos dar um tempo para uma reflexão sobre aquilo que poderia ser, no caso de vocês, um trabalho de redação. Bem, cada um está na sua casa agora, temos, portanto, limites nessa troca de ideias verbal que podemos ter. Isso é verdade? Isso é atual? Ok. Porém, isso não nos impede de sonhar. E como se falava antes, não nos impede de nos divertirmos. Agora na Itália são 3h32 da tarde. Portanto, durante 15 minutos, cada um na sua casa pode pegar um papel, uma folha, um post-it, mas se vocês não tiverem isso, ok, um celular, um telemóvel, o importante é ter algo para escrever, para transmitir ideias. Vocês podem se perguntar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é o seguinte: qual é o produto que eu quero realizar? Posso realizar
um jornal impresso, escrito, ou um telejornal, ou um blog, ou um radiojornal. O que eu quero realizar com os meus amigos da minha idade na minha redação Teams? Na Itália, como vocês já viram anteriormente, eles se aventuraram num jornal impresso, mas essa pandemia nos interpela, mas por que não um telejornal? Bom, aos poucos podemos entender, podemos sempre sonhar, continuemos a sonhar. E agora vamos perguntar então, o que vocês gostariam de fazer? Portanto, pensem no produto que vocês querem realizar. E a segunda coisa é, quais são os assuntos que não podem faltar no produto jornalístico de vocês? Por exemplo, na Itália, nós percebemos que os nossos jovens não podiam falar de ciência. Outro disse, não, eu quero falar de música. Mas por que não falarmos sobre a nossa opinião sobre os livros que lemos? Óbvio, podemos falar sobre a atualidade. Portanto, quais são os assuntos sobre os quais vocês querem tratar nos jornais de vocês ou nos telejornais de vocês? E então, continuando este sonho, pode-se perguntar, mas se fosse hoje, se nós tivéssemos que estruturar a nossa primeira edição hoje, seriam o quê? 10 páginas. Nesta página, uma seção, um assunto por cada página. Não, não, não. Eu quero deixar 2 páginas para assuntos atuais. Portanto, este é um momento para sonhar. Para que cada um raciocine, que cada um escreva, porque é importante que as ideias se transformem em palavras. Aqui na Itália são 15h36. Eu espero que a solicitação esteja clara. Nós nos reencontraremos todos juntos aqui às 15h50. Bom trabalho e bom espaço à fantasia.